Como viver uma vida que revela o caráter de Cristo, nosso Senhor. Hoje eu estou com você num cenário diferente aqui, né? A Bíblia 365 é isso, é o compromisso de ter vídeo todo dia, e para ter vídeo todo dia a gente tem que pegar os poucos minutos que tem aí e os momentos que dá para gravar. Ó, eu estou lendo com você hoje, né? Iniciamos a leitura da carta que Paulo escreve a Tito, na nossa porção do Novo Testamento. E vimos aqui Paulo se apresentando e falando que ele foi chamado justamente para fortalecer pessoas, para orientar, para ensinar. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu. Foi enviado para ensinar a verdade. E essa verdade que Paulo tem que ensinar mostra como viver uma vida de devoção. Então, qual é a vida que Deus espera que os filhos dele vivam? Deus espera que seus filhos vivam uma vida de devoção. E para isso, ele envia então o apóstolo Paulo com essa mensagem da verdade, com essa mensagem, olha, eu fui ensinar-lhes a verdade. E a verdade vai mostrar como viver uma vida que agrada a Deus. Tito ficou ali na ilha de Creta para estabelecer presbíteros sobre a igreja do Senhor. E Paulo está lembrando alguns requisitos que ele tem que observar para identificar pessoas que servem a Deus, pessoas que são aptas para trabalhar no reino do Senhor, para chamar outras, para conduzir outras, pessoas que são aptas para levar esse nome, o nome do Senhor nosso Deus, né? Pessoas que têm uma vida que não gera escândalo. Então, quais são os padrões para se escolher essas pessoas que vão representar o trabalho que Deus quer fazer? Bom, ele fala assim, olha, o presbítero deve ter uma vida irrepreensível, já fala de ser marido de uma só mulher, de seus filhos devem partilhar da sua fé, não ter fama de devassos ou rebeldes. O bispo administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. Não deve ser arrogante, não deve ser briguento, não deve beber vinho em excesso, não deve ser violento, não deve buscar lucro desonesto. Todas estas coisas, eu acho que é muito fácil sabermos que não dá para uma pessoa que carrega o nome de Deus ser uma pessoa briguenta, ser uma pessoa devassa, ser uma pessoa que tem uma família toda desorganizada. Não dá para ser uma pessoa que só pensa em dinheiro e vai fazer tudo por dinheiro, né? E vai lidar com a vida dos outros baseado no lucro que vai ter ou não. Então a gente já imagina tudo isso, talvez não haja muita surpresa aqui, né? Mas a questão do lucro é bem interessante de se pensar, né? Porque quando nós falamos hoje dos cristãos, quando falamos hoje dos evangélicos, a primeira coisa que a sociedade pensa é que os evangélicos são aquelas pessoas que só falam de dinheiro, né? E os pastores são aqueles que só falam de dinheiro, que prometem coisas em troca de dinheiro, né? Porque nós temos uma onda muito grande dessas pessoas que se chamam evangélicas, que se chamam cristãs, né? Que dizem que pregam o evangelho, mas que estão interessadas no lucro, no dinheiro. Bom, o apóstolo Paulo está dizendo que não tem jeito de ser alguém que representa o reino de Deus e ser uma pessoa ligada a esse lucro desonesto. Mas, além de falar o que o líder não deve ter, o que o cristão não deve ter, o apóstolo Paulo dá uma lista muito interessante aqui, que eu e você podemos aprender muito olhando para ela, das coisas que são esperadas de um líder. O que é esperado que um líder tenha? O que é esperado que um líder faça? Bom, é esperado que o líder seja hospitaleiro, que ame o bem, que viva sabiamente, seja justo e tenha uma vida de devoção. Começa aqui, hospitaleiro. Um líder de Deus deve entender que as coisas que ele tem não são só dele, mas são para servir outros filhos e filhas de Deus. Um líder, uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa que conhece a mensagem de Jesus, sabe que Jesus é o dono de todas as coisas
e que as coisas que Jesus dá para ela, seja seu carro, seja a sua casa, seja a sua comida, seja o que for, Deus dá para que ela compartilhe também com outros filhos e filhas dele. Então, o primeiro requisito que Paulo fala aqui, que uma pessoa que representa quem é Deus, que vive para a glória de Deus e que vai ensinar outros a viver, é uma pessoa que é hospitaleira. Uma pessoa que ama o bem. Quem ama o bem, mesmo que tenha a oportunidade de fazer o mal, não faz o bem. Faz o bem para a comunidade, faz o bem para a igreja do Senhor, faz o bem para o próximo, cuida com responsabilidade, né, daquelas pessoas que Deus colocou na sua vida, né, sendo hospitaleira, amando o bem, deve viver sabiamente, ser justo. E isso é uma coisa que você vai falar assim, como é que eu vou saber, né, se eu estou sendo justo ou não? E aí fecha essa primeira parte falando que deve ter uma vida de devoção. E se você tiver uma vida de devoção, uma vida de quem lê a palavra de Deus, uma vida de quem ora, uma vida de quem se relaciona com Deus, você será justo, você viverá sabiamente, porque saberá o que Deus quer que você faça, o que Deus espera de você, que você faça e que você não faça. É o que nós estamos lendo aqui. Além disso, é de devoção e disciplina, né? Além disso, deve estar plenamente convicto da mensagem que foi ensinada, para que possa encorajar outros. E ainda, esse líder deve estar disposto a mostrar para as pessoas que pregam um evangelho falso que elas estão erradas. Esse líder deve mostrar o que é a igreja de Deus e estar disposto a mostrar às pessoas que não vivem a vida de igreja, talvez que podem se encontrar, podem viver um clube, qualquer coisa, mas não tem uma vida de igreja. O líder deve estar disposto a mostrar que essas pessoas estão erradas. O líder é chamado para viver a vida de Jesus e levar outros a viver a vida de Jesus. Pensa um pouco em qual o resultado disso. Jesus é aquele que ama, aquele que perdoa e aquele que acolhe. E quando a gente fala que ama, perdoa e acolhe, nós estamos falando de pecadores. Jesus ama pecadores, acolhe pecadores, e à medida que ele acolhe pecadores, ele caminha com esses pecadores essas pessoas continuam sendo pecadoras, continuam caminhando com Jesus, e na caminhada Jesus vai demonstrando o amor, o acolhimento, a mensagem, e vai transformando a vida delas. Quantos erros, quantos pecados, quantas coisas ruins os apóstolos de Jesus não demonstraram na caminhada, e Jesus continuou caminhando com eles. Jesus é aquele que caminha com pecadores, que acolhe pecadores, que abraça e vive a mensagem da verdade, proclama a verdade que transforma esses pecadores. Se nós somos seguidores de Jesus e fazemos isso e vivemos essa vida focada no reino de Deus, focada em Jesus, essa vida que não é focada nas coisas dessa terra, não é focada no lucro desonesto, não é focada nas brigas, é focada no ensino, é focada nos padrões de Deus, então nós formaremos ao nosso redor uma comunidade cada vez mais parecida com Jesus, uma comunidade que poderemos sim chamar de igreja. Eu estou falando isso para você porque tenho pensado muito que constantemente nós chamamos de igreja grupos que não são igreja. Grupos que são muitas coisas. São grupos de pessoas que se acostumaram a se reunir, que têm rituais, que fazem várias festas, celebrações e várias coisas, que falam no nome de Deus, que usam a Bíblia, mas que não tem nada da igreja de Jesus. Não são a casa dos pecadores, não são um lugar de acolhimento, não são um lugar de perdão, não são um lugar de graça, infelizmente. E isso é muito triste, porque isso é perder tempo. Se reunir para não ser igreja, vai se reunir no clube, que é muito mais gostoso talvez. Então que Deus nos faça igreja, que a gente possa viver esses padrões aqui, todos nós que decidimos seguir a Jesus, viver os padrões de Jesus, fugir das brigas, fugir da mentira, fugir do pecado, viver uma vida em casa que seja uma vida exemplar, viver uma vida de hospitalidade, que acolhe o próximo pecador, o próximo que erra contra você,
que perdoa, né, o que traz para perto aquelas pessoas complicadas e problemáticas e diz que, olha, nós somos filhos do mesmo Pai, então vamos viver. Que Deus nos ajude a vivermos uma vida que representa quem é o nosso Senhor. Foi uma bênção ler mais um trecho da Bíblia com você. Hoje nesse cenário inusitado aqui, né, os carros passando e o mundo acontecendo ao nosso redor aqui. E eu peço a Deus que Ele abençoe as nossas vidas, que a gente possa viver a vida de Jesus e demonstrar isso para todas as pessoas ao nosso redor. Então você conhece os meus convites, antes de ir embora deixa o like no vídeo, verifica se você está inscrito no canal e volta amanhã, porque se Deus quiser, até fecharmos a Bíblia 365, todos os dias temos aqui um vídeo comentando um dos trechos lidos na Bíblia 365, como hoje lemos aqui a nossa porção do Novo Testamento. Um grande abraço, Deus te guarde e até o próximo vídeo, se Deus quiser.